Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de terça-feira. Opa, Mário Jorge já tá aí. Já vou mandando aqui um convite para ele. Peraí, eu acho que ele já mandou aqui uma solicitação também. Mando um convite. Mas é uma alegria termos esse tempinho na terça-feira. Nosso horário marcado, terça-feira às 8 horas. Ah, o Mário Jorge aí. Oi, boa noite. Oi, boa noite, Eliane. Tudo bem? Tudo bom, Mário Jorge? Que Olha, bom. olha, você traz sorte para essas lives, porque entramos na primeira, olha aí. De Ultimamente primeira. tem sido uma luta. Toda vez que fica nesse negócio de entrar, não aparece a imagem, não aparece o som. É mesmo? Nossa, Pois é, comigo geralmente dá certo. Então eu, que eu, bom. eu sou pé quente para live. Eu estava até Então, achando que era o celular, porque eu fico com o celular de backup, às vezes troco, mas eu nunca sei o que foi que resolveu, entendeu? Então já começamos bem, já começamos na nossa melhor realidade. Aqui, ó. Pois é. A melhor realidade agora é começar na hora certa, funcionando da primeira vez. Olha que lindo. Aí, beleza, né? É isso aí. Mas que bom, né, Mário? Muito bom estar aqui conversando com você de novo. Sempre falo com o pessoal, né, que a teoria do Tom Campbell complementa, né? Aliás, é baseada na física quântica, né? Então, vai complementar muito bem isso tudo que a gente vê na física quântica e espiritualidade. E daí, se você quiser começar, se apresentar, depois eu me apresento também, porque deve ter gente nova aí dos seus seguidores. Tá bom, legal. Meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos, eu sou engenheiro, pós-graduado em Economia e Comércio Exterior, com uma graduação em Estatística e Método Científico para a Solução de Problemas na Indústria. Tive uma carreira na indústria completa, né? Tive êxito, atingi o que eu precisava atingir, e depois resolvi, ó, tive alguns impactos na minha vida, foi abrindo algumas visões aí, algum, algumas oportunidades de ver coisas que eu, na minha vida materialista e engenheirística, eu não via, né? E isso me despertou um pouco. Eu comecei a estudar autoconhecimento, fiz uma série de cursos, li uma série de livros, me aprofundei em PNL também, e acabei, né? Filosofia, metafísica, estava estudando tudo isso. E aí encontrei o Tom, né, em final de 2013, e me apaixonei pela forma como ele é um físico, né? Ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, é Você, matemático também. você Ele tem conheceu várias. ele num evento já com ele ou foi através dos livros dele? Como é que foi? Não, não, foi através dos vídeos e dos livros dele. Né? Quando, numa escola que eu estudo aqui em São Paulo, né, de alto desenvolvimento, eles citaram o Robert Monroe, alguns trechos do livro do Robert Monroe, que fazia aquelas viagens fora do corpo, né? O livro dele era esse nome. E aí eu fui ler tudo, li os três livros do Monroe, mas eu fui procurá-lo na internet e encontrei o Tom. E me apaixonei, ponto. Descobri os livros, comecei a ler, eu não conseguia falar com ninguém, me apaixonei por aquilo, falei, meu Deus do céu, eu vou ter que traduzir isso, porque senão não vai chegar a ninguém, tá tudo em inglês, É. né? E aí, tá aí o resto da história, e tive que passar por um monte de percalços aí, de desafios, aprender muita coisa para chegar a fazer um livro. E hoje eu não só fui o tradutor, como sou o editor também. E sou o cara que faz a embalagem, envia para cada um que solicita lá no nosso site. Eu faço de tudo um pouco. E aproveito a ida até o correio, que fica a cerca de 1,5 km, eu vou e volto a pé, e aproveito e faço exercício. Ai, que maravilha. E você acabou trazendo o Tom aqui no Brasil, né? Você virou o representante dele aqui no Brasil, né? Tudo porque, assim, eu tive minha carreira voltada para a solução de problemas, né? Resolver problemas, que na verdade a gente acaba descobrindo que o nome correto seriam oportunidades, né? Uhum. Mas a vida inteira eu fui uma pessoa que tratava em qualquer ramo, né? Junto com o pessoal, com a equipe, com sistemas, com equipamentos, com fornecedores. A vida inteira eu estive envolvido com isso.
Aí, quando eu fui deparo com os problemas e eu não me desanimo, assim. Às vezes tomo aquele baque, né? Porque isso não vai de um jeito, não vai do outro. Mas eu vou atrás e encontro um jeito. Então, assim, a minha vida foi sempre encontrar Uhum, um jeito de fazer as coisas, inclusive aquelas que muita gente dizia que era impossível e que não dava, né? uhum, E acabei usando isso também na prática, com essa questão dos livros, e para desenvolver tudo isso. E aprendi um monte de coisa no caminho, né? Foi uma jornada. Não tinha ideia se as pessoas iam se interessar ou não por isso, porque é um uhum. assunto profundo, autoconhecimento, não é uma coisa assim que é qualquer esquina você encontra pessoas interessadas, né? E a gente tem sorte, você tem uma quantidade de seguidores interessados grande, eu também. Isso, é, bom, sorte no sentido, né? Nada é sorte, mas digo, É, que bom que a gente encontrou essas coisas, né? E que bom que eu encontrei, porque o meu esforço todo foi para que eu considero as ideias dele muito libertadoras, tá? uhum. Por uma experiência de vida própria em aplicá-las, experimentá-las. E eu me interessei em traduzir para que isso chegasse às pessoas, porque do jeito que estava em inglês, a maioria ia passar em branco, não ia ficar É, sabendo nunca dessas ideias. E aí me sinto muito recompensado de ver o interesse que isso é, gerou e a forma como isso cresceu. É uma coisa assim realmente fantástica. é. Você vê que o seu trabalho não foi em vão, né? Que realmente Não, tinha não. muita gente esperando por isso, né? Não é muito Bacana. bom. Já imaginou se eu tivesse feito esse esforço todo, tivesse com a pilha de livros aqui? É, é Não verdade, foi, eu não verdade. traduzi os livros para lê-los. Eu já sabia, eu É, já tinha. é. Que bacana, né? Que Legal. legal isso. Muito bom. Parabéns, então. Obrigado. E deixa eu falar rápido aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou mestre em física quântica, fiz mestrado na Federal do Paraná. Já vinha também dessa formação em física, desde graduação, especialização, e trabalhava dando aulas para ensino médio, para vestibular, faculdade. Seguia também assim a carreira tradicional da física, né? Depois do mestrado, a minha intenção era fazer o doutorado, seguir tudo na mesma linha lá daquela matemática pesada, né? Aquelas coisas bem complicadas. Mas aí, quando eu terminei o mestrado, eu dei uma pequena pausa, porque eu tive o meu primeiro filho e resolvi tirar um ano, assim, tranquila, para Sabático, amamentar, para cuidar dele. sabático, só cuidar do filho. Tem nada de sabático, né? Foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, mas trabalhei cuidando dele, né? Uma coisa muito boa. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a meditar, porque eu estava muito cansada, né? Cuidar de um recém-nascido cansa muito, muitas noites sem dormir, né? E etc. E aí eu comecei a meditar e acabei descobrindo esses ensinamentos budistas que eu não fui atrás, na verdade, né? Eu fui procurar a meditação como a maioria das pessoas procuram, para aliviar a ansiedade, aliviar o estresse, que eu já estava vindo cansada, estressada do mestrado, né? Ainda emendei com a gravidez, a chegada do primeiro filho, e eu fui meditar buscando isso. Eu nem sabia que tinha um lama, que tinha um mestre budista, isso eu fui saber depois que eu já estava lá meditando. Mas foi um encontro muito feliz, porque eu tive uma conexão muito grande com esse mestre. Depois eu fui saber que ele também é físico, que ele era chefe de departamento de física lá na Federal do Rio Grande do Sul. E os ensinamentos budistas fizeram muito sentido para mim, porque eles me remetiam ao que eu tinha acabado de estudar na universidade. Muito interessante isso, né? Porque na universidade nós saímos muito bom em fazer cálculos, fazer contas, mas a gente não entende muito bem o que é aquilo tudo, né? Isso eu vejo assim, praticamente todas as áreas, né? Não é só a física, né? É o meio acadêmico como um todo. É, esse paradigma realmente do cartesiano, né? Que divide tudo em pedaço e fica aquilo tudo De, desconectado, né? de fundo materialista.
exatamente, é o materialismo científico, né, que a gente fala. Então, eu vejo que a maioria das pessoas saem da academia com um pouco com essa sensação. E aí, você Só, também, né, deve ter só saído. uma partezinho que também, que é cabendo aí no que você acabou de dizer, é que eles também não estão ensinando porque também não sabem. Exatamente. Um. E É, dois, porque, na verdade, se eles dissessem, ainda que soubessem, começassem a falar, eles iam sair do emprego, provavelmente. exatamente, porque tem toda, né, todo um paradigma que permeia, né, o meio acadêmico. E a gente acaba ficando meio aprisionado naquilo. Então, só que, assim, eu achei fantástico. Eu falava com esse lama, que é o meu mestre, né, até hoje, que pela primeira vez eu estava entendendo realmente o que eu estudei na universidade. Porque né, eu sabia fazer muitos cálculos, mas eu não tinha uma compreensão mais profunda daquilo. E eu fui ter essa compreensão através da meditação, da prática espiritual, de estudar os ensinamentos, né, desses grandes mestres que já falavam há 26 séculos atrás o que a física quântica fala, né? Eu não fui a primeira a ter essa sensação, né? Porque na década de 80 o Capra já tinha passado por essa Sim, experiência quando ele sim. O escreveu tal da física. o tal da física, né? Que foi o grande best-seller dos anos 80, que mostrava essa conexão da física moderna com as antigas filosofias orientais. E isso me trouxe assim uma nova perspectiva, né? E aí eu tive essa mesma sensação que você teve, né? Quando você viu os livros em inglês, falar, poxa, mas as pessoas vão ficar sem saber isso, né? Então eu vou traduzir para elas, né? Foi o que você fez. E eu estou aqui traduzindo a física quântica para os leigos. Né? É A isso mesma aí. coisa que eu porque eu também tive a mesma sensação. Eu falei, gente, a teoria quântica ela é muito preciosa, ela não pode ficar fechada num departamento, né, presa a uma linguagem matemática que 95% das pessoas não vai entender, né? E sendo que ela traz uma compreensão do universo que é extremamente libertadora e que mestres já há muitos séculos atrás já falavam dessas coisas, né? E a física quântica ela vai deixar isso tudo muito mais claro. Então eu também abracei essa causa, né? E aí montei um material usando muitas imagens, trazendo essa linguagem para o público leigo e tem tido um resultado muito bom também. Muita gente os depoimentos que a gente recebe é que nos dão a energia para continuar, né, Mário? A gente Pois recebe é. depoimentos muito É, bacanas, né? Muito é. O tocantes. retorno, o retorno que as pessoas dão é muito bacana. Eu nunca imaginei uma coisa dessa, né? Eu, vamos dizer, comecei a sentir isso mais forte quando trouxe o Tom aqui no evento em São Paulo, né? Aquilo foram 2 dias assim que você sentia aquela energia da gratidão ali fluindo e borbulhando, né? Era uma coisa que às vezes embargava até a voz na hora de você falar, né? É, Com as pessoas. Até hoje só de lembrar acontece de novo. E aí durante essas divulgações, durante esse esforço de transmitir, de facilitar para as pessoas, eu recebo muito feedback, assim, é extremamente positivo e energizante. Então, é legal, é, você ia começar a fazer uma coisa que você nem sabia se alguém ia se interessar, e de é, repente tem tanto interesse, tanto retorno positivo, né? Até hoje, você pode, né? Você já deve ter visto vários comentários aqui do povo que faz embaixo, né, dos seguidores aqui, assim, é, é muito bacana. A gente faz prepara algum material, algum vídeo, transmite alguma ideia, ou faz alguma live, ou responde alguma pergunta de forma mais curta com vídeo, e, meu, chove né, aquela positividade, né, é, e isso é muito bacana. Inclusive, você veja, né, você está aqui com as pessoas à noite, né, que podiam estar, sei lá, vendo novela, vendo jornal, ou qualquer coisa, né, qualquer streaming,
e interessadas nisso, é surpreendente e é animador. Tudo bem que ainda não é a maioria, mas só o fato de já existir nos números que existe e participar com a gente aqui é uma coisa extremamente recompensadora. Sim, com certeza, é maravilhoso. E então a gente percebe realmente como que nós temos essa essência, né? Que foi o tema da live com o Henrique na terça-feira passada, né? Que nós falamos do tema Somos Todos Um, né? Você vê como que nós temos essa essência em comum, né? Que às vezes uma coisa que nos toca muito vai tocar profundamente outras Pois é. pessoas também, né? Nós temos essa natureza, né, comum. E aí a física quântica ela vai tratar, né, dessa questão, inclusive hoje, olha que sempre tem uma sincronicidade nesse nosso trabalho, né? É incrível. Hoje à tarde eu abri uma matéria na internet aí, num site de divulgação, justamente falando isso, que os físicos estão cada vez mais se questionando sobre a natureza da realidade, fazendo experimentos cada vez mais profundos, chegando, né, cada vez mais a uma comprovação científica de que realmente não existe esse mundo definido, né? Que não tem um mundo sólido, como diz o paradigma clássico. E hoje eu acabei até compartilhando a matéria no meu feed e coloquei para o pessoal pedir o link, quem quisesse, para ler a matéria inteira. E aí, quando a física quântica traz essa questão do observador, que o universo surge, né, no nosso processo de relação com ele, e aí o elétron está em todos os lugares ao mesmo tempo, antes da observação. Daí começa essa questão, né? Ah, então existem vários universos paralelos, então, né? Como é que é isso? O elétron está em todos os lugares ao mesmo tempo, então nós temos várias linhas de universo, cada uma com o elétron num lugar. Então, É. como que o Tom aborda essa questão, Mário Jorge? Eu vou até te comentar uma coisa, porque eu estava trabalhando aqui um minuto antes de entrar aqui, né? Eu estou tentando fazer uma. Agora, quando eu estive com o Tom lá nos Estados Unidos, no início do mês, Uhum. ele compartilhou conosco em primeira mão um vídeo que ele está lançando para tentar ver se incomoda um pouco, desperta um pouco, chacoalha a comunidade científica, Ah, que bom. porque ele é um físico, tá? Ele é matemático, é físico, né? Mas, assim, tem a carreira profissional dele e tem esse estudo específico sobre consciência. E ele está falando e falando, ele está falando essas coisas. Ele lançou os livros em 2003, né? E desde então ele tem Então, milhares de vídeos, um monte de horas de vídeo, explicando o funcionamento, falando, chamando atenção. E assim, claro, né? É um negócio que o establishment não quer saber muito da consciência, né? não. Até para fazer os experimentos de dupla fenda, tipo dupla fenda, que ele propôs alguns experimentos que poderiam comprovar que a realidade é informação e que potencialmente é baseada em consciência. Então ele fez vários, mas aí resumiu, escolheu 5 experimentos, escreveu um artigo científico, né? Encontrou, compartilhou com outros cientistas, tem outros 3 que backupearam lá, assinaram o artigo com ele, e publicou essa possibilidade de experimentos para trazer à tona a confirmação da, da, que a realidade ela não é física. Pô. A física quântica já mostrou que a informação faz mais de 100 anos. Né? E o que ele está mostrando é o seguinte, é que todos os fundadores, o Einstein, o Schrödinger, o Niels Max Bohr, Planck, o é, Heisenberg, todos eles, é, todos que estavam envolvidos com fundamento, que são cabeças gigantes, tem frases citando claramente que tem algo por trás do funcionamento da realidade, que não é o espaço-tempo, que não é ele a origem da coisa, e que possivelmente estão falando de consciência. Alguns estão dizendo, olha, a consciência tem um papel importante e está por trás de tudo. O Schrödinger tem uma frase que, assim, o Tom tem uma frase assim, consciência é fundamental. A do Schrödinger é consciência é absolutamente fundamental. Só para você ter uma ideia. Então ele reuniu todos esses puxou tudo isso e falou: como os caras trabalharam por 100 anos, não encontraram os fundamentos para poder
transformar aquilo numa teoria. Eles pegaram, enterraram e usaram, se focalizaram na aplicação, nas equações, né, nos desenvolvimentos, e geraram um monte de gadgets, e tudo bem, mas fugiram da discussão filosófica, porque eles não são muito chegados, e ela mostra numa direção que não os agrada, que é para fora do materialismo. Então, quando você começa a falar que a realidade é informação, que a realidade é consciência, é mental, você começa a entrar na espiritualidade, né? E eles não eles têm absoluto asco de tratar disso. Só que, é como o Max Planck disse, né? A ciência evolui de funeral em funeral, né? Os velhos vão morrendo, e os atuais e mais jovens vão entrando, e como a tecnologia hoje é muito mais moderna, está muito mais facilitando, coisa que não existia na época dos caras lá no início dos anos 1900, eles não tinham como conectar a consciência com o funcionamento da realidade. Agora, hoje a gente tem. Está fácil, né? Existe aí a física digital, existe a ciência da computação. O nosso celular está mostrando aqui como é que a consciência funciona, né? A consciência trabalha com informação, ela manda informação, recebe, o celular faz a mesma coisa. A imagem, a minha imagem, o meu som, está sendo convertido em zeros e uns, mandados num fluxo através das antenas, chega até as pessoas, a você e a todo mundo, e o celular decodifica, porque já tem aquilo pré-combinado, um padrão, e transforma em imagem e som, renderiza na tela de cada um. Ok? Então, e quando renderiza, né, é como se fosse materializar ou colapsar, tem cada um usando o seu termo para descrever algo que não sabe, mas na verdade o que está acontecendo é isso: zeros e uns sendo transformados, informação sendo transformada em percepção de realidade, né? E isso tem tudo a ver com o que os antigos falavam, ilusão, maia, sonho, lila, né? Os caras descreviam com as formas que eles tinham, né? E agora nós temos um meio para descrever e a ciência poder utilizar, e está desprezando, está fazendo de conta que não vê, né? Tá fazendo. Mas assim, é o normal. O próprio Einstein, quando veio com a relatividade, todo mundo ria pelas costas dele, até que aquilo foi evidenciado em um experimento. E aí quem riu por último foi ele, né? Então, só que isso está sendo tratado agora, né? E o Tom está divulgando isso já fazem desde 2003, pelo amor de Deus, são 20 anos. 20 anos divulgando isso, só eu já tô há quase 10. Que legal, E né? o fato é que ele está tentando cutucar os caras para ver se acorda, porque ele acredita, e eu imagino que também, né, é algo válido, se um mainstream começa a olhar isso mais a sério, tem uma grande chance de, com a voz e a força na mídia que os cientistas e os físicos têm, impactar a vida das pessoas positivamente, né? Mudar a vida das Então, pessoas. mas isso os físicos que realmente trabalham com a física quântica, eles já têm uma fala muito mais conectada com o que nós estamos conversando aqui. O problema é que, assim, que é o que eu explico para as pessoas, né? Uma grande parte dos físicos não trabalha com física quântica, nem estuda física quântica. Então, esses metem o pau na física quântica. Na verdade, não sabe nada e fala demais ainda. Eles já não estudam justamente porque eles já não gostam, não sabem lidar com a novidade que é a física quântica. Então, eles metem o pau. Então, eu falo, gente, a pessoa ser físico não quer dizer nada. Você tem que o cara fala que é físico e dá a impressão que é um conhecedor, mas não necessariamente não. porque tem assim como a medicina, tem várias ramificações, né? Exatamente. Então, agora, se você pega, né, os físicos que realmente trabalham com física quântica, eu costumo citar o Carlo Rovelli, que é um físico italiano que está atuando, né? Eles falam o tempo inteiro que alguma coisa, obviamente, não é como a gente pensa que tá na cara, Mas né? tem um senão ainda, que esses caras não dão o passo adicional. Sabe qual é o passo adicional? Os caras precisam meditar, experimentar a consciência e ligar uma coisa com a outra. E isso foi o que o Tom fez, e esses caras não fazem, entendeu? Eles estão acomodados, esperando que materialisticamente vão provar algo, que eles estão percebendo que tem,
Mas se a É, consciência é a fonte de tudo, você sabe muito bem das suas tradições, das suas práticas, que você não vai chegar na consciência com equipamentos de medição. Você vai chegar você mesmo. É um processo individual. Você pode fazer todas as experimentações, mas vai ser com a sua própria consciência, né? Não vai ser. exatamente. Então, agora, precisa ter mente aberta, né? É, Agora, com e a... relação ao nosso. Não, oi? Não, eu ia comentar com relação ao nosso tema, que às vezes a gente acaba fugindo um pouco, né? Que é É, aquela questão de uma realidade melhor, né? Como viver uma realidade melhor. Você tinha comentado aí, junto com seu gato do Schrödinger, é, que, que é, aliás, lindo gato, hein? Parabéns. obrigada. O, tinha comentado que a questão vamos dizer, dessas possibilidades e probabilidades que existem, né, que Uhum, de alguma forma geram as realidades, né, e que a gente está em busca de aproveitar esta onda, né, para uhum, tentar gerar uma melhor realidade para nós, né? uhum. E como você, acho que a gente começou por aí e eu me desviei, né? Mas você estava falando alguma coisa sobre como é que Mai-Big-Tu vê um pouco isso, como é que o Tom explica um pouco dessas coisas, né? Uhum, Então, vamos dizer, a gente experimenta a realidade quadro a quadro, passando por eles com a nossa percepção, a consciência que nós somos, fazendo as nossas escolhas, sempre no agora. O único tempo real em existência é o agora. O resto é informação na fonte, na mente da fonte, se quiser chamar de qualquer outra coisa, mas o Tom chama de banco de dados da fonte, do sistema maior de consciência. Tudo que já foi, todas as possibilidades que aproveitamos e vivemos ou não, estão guardadas lá, são informação, já foram. Estamos vivendo o agora, com várias possibilidades e fazendo escolhas. E tem uma porção de possibilidades e probabilidades futuras, algumas maiores, algumas menores, para todas as coisas que possamos vir a escolher, né? Também estão lá, vamos dizer, pré-calculadas pela fonte, no sentido de permitir que o filme rode, né? Porque o filme não para. Ele rapidinho a gente uhum. vai trocando de quadro para quadro, né? Progredindo na nossa percepção do agora, com os quadros que já estão prontos, só que não estão definidos. Conforme a gente faz as escolhas, vem o quadro de acordo com aquilo que a gente vai definindo. Então, os quadros estão todos lá, do que já foi, do que poderia ter sido e não foi, e do que tudo que pode vir a ser, né, todo aquele potencial, que se associa muito com essa visão dos elétrons como uma nuvem de probabilidades e possibilidades. Eles realmente são, porque até então eles são potenciais, como informação no computador da fonte, por assim dizer, Aham. para usar essa metáfora do Tom, né? E à medida que nós, consciências, vivenciamos isto no agora, né? A gente vai lá, olha, observa, interage, atua, escolhe, as realidades, né? E as partículas, porque toda realidade supostamente é feita de partículas, elas vão se consolidando como imagem e som, e eu costumo usar a palavra renderizar, porque é muito próximo daquilo que acontece no aparelho de celular, na TV, no cinema. Quer dizer, estamos renderizando zeros e uns em informação organizada de forma a poder ser percebida como a realidade que a gente vive. E o que está nos levando para essas realidades futuras? Bom, nós viemos por um caminho escolhendo desde que nascemos, né? E quanto mais vamos ganhando experiência e liberdade, né? Porque quando você nasce, você não tem muita opção, né? Você tem que fazer o que é possível, mas a gente, depois que fica adulto, com maturidade, passamos a escolher a fazer as nossas escolhas. E quando fazemos as nossas escolhas, a gente vai colapsando as realidades na direção daquilo que estamos escolhendo. Então, hoje, estamos no acumulado de todas as coisas que escolhemos de lá de trás até aqui, mas também é preciso lembrar que os outros à nossa volta, que interagem conosco, também estão fazendo escolhas, que também estão nos impactando. Então, é uma coleção, principalmente das nossas escolhas e de todos aqueles outros próximos de nós, cujas escolhas também nos afetam. Então, estamos aqui no agora, vivendo isso, experimentando, fazendo escolhas e gerando futuros potenciais, porque a cada ideia nova que surge, um futuro novo se abre, né? Mas, assim, na maioria dos casos, está calculado, está pré-calculado as possibilidades e probabilidades. E se a gente tiver alguma ideia nova, aquilo é incluído, porque a fonte está em contato, nós não temos separação da fonte. Uhum. Então, todo esse potencial
está lá, né? Quer seja a partícula aqui ou a partícula ali, com essa velocidade, com esse spin, mas assim, a grosso modo, tudo que a gente pensa, né, como possibilidade, realmente tem uma existência como dados, como informação. E à medida que nós vamos dando os passos das escolhas, nós vamos consolidando esses futuros com as nossas escolhas, com a nossa percepção, com as nossas atitudes e com a nossa intenção, porque a nossa intenção também imprime força sobre sobre as probabilidades. A gente pode aumentar ou diminuir probabilidades. Então, isso para frente vai impactando também o futuro. Então, dessa forma, a grosso modo, muito rapidamente, né? Um curso, crash curso de Tom Campbell em 5 minutos, mas é isso aí que gera essas possibilidades desse ponto de vista, né? E assim, para minha opinião e na minha experiência, assim, como é que nós vamos sair da realidade em que estamos para chegar em qualquer realidade que chegamos? É sempre fazendo escolhas, seja das nossas intenções, que nós vamos adotar para pressionar o futuro, seja da forma como a gente escolhe ver as coisas de forma positiva ou negativa, seja pela atitude que a gente toma com relação às pessoas, né? Se são, dependendo da atitude, a gente colhe de volta as coisas, né? Então, a nossa atitude é importante, porque ela pode ajudar as pessoas ou prejudicá-las, né? Deixá-las, incomodá-las muito, e isso, o que a gente faz também dá retorno, né? Se atira pedras, você colhe pedras de volta. Então, essas coisas são, assim, a grosso modo e rapidamente, as coisas que vão atuando, interagindo dentro da perspectiva My Big Toe e da minha própria experiência. É isso aí, Mário Jorge, muito bom. Então, eu ia comentar ainda da primeira parte da sua fala, né, quando você falou dessa resistência, né, do meio acadêmico, quando eles acham que alguma coisa tem a ver com a espiritualidade. E eu percebo que isso vem ainda de uma visão muito antiquada, né, da espiritualidade vinculada à religião, né? Então ele aí entra naquela briga que a ciência teve, né, lá na Idade Média, da ciência com a religião e tal. Mas quando nós falamos de espiritualidade, né, esse tipo de espiritualidade que brota, né, no trabalho do Tom, quando estudamos a física quântica, não tem nada a ver com religião, né? O Tom não tem a igreja do não sei o quê, não tem nada disso. É uma espiritualidade focada no autoconhecimento, na expansão de consciência, né? Isso é espiritualidade. Então, na verdade, a religião em si nem sempre é espiritualidade, né? A pessoa pode ter uma prática religiosa e estar fazendo aquilo dentro do que a gente chama de materialismo espiritual. Na verdade, ela está criando, né, um materialismo dentro da espiritualidade. Então, não está havendo expansão de consciência, né? O que está havendo ali é um estreitamento, do mesmo modo, né? Em todo campo, você vai ter exceções no religioso também, né? Tem algumas pessoas que são espiritualizadas dentro da religião, que procuram passar isso, você vê pelas coisas. Porque o que importa é a mensagem, né? Então você vê alguns, felizmente, são exceção, a pessoa né? leva aquilo para a vida dela, né? As ações que mostram, né? Então, a maioria está dentro desse esquema que você fala. A pessoa que passa aquilo, passa meio dentro de um padrão, lê aqueles papelzinhos que já vem pronto e fala aquilo, repete, comenta aquilo que já comentou 100 vezes todo ano, né? E vai naquele esquema. E as que estão ouvindo, na maioria também. Agora, dos dois lados, tem algumas exceções, e a pessoa pode ter uma profundidade própria, mesmo dentro de uma estrutura daquela, porque ela vai mais longe do que aquilo que está sendo formatado. Agora, é triste porque a formatação toda podia ser numa direção mais espiritualizada, né? Podia ser mais positiva, mas infelizmente não é. Até porque, né, a gente sabe, quem começa a se aprofundar nisso percebe rapidamente, né, porque é um dos primeiros aprendizados, é que essa busca dessa espiritualidade, essa busca do que sou eu, né? Qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, o que é tudo isso, esse tipo de busca é uma coisa extremamente pessoal. Por mais que a gente estude, por mais que a gente ouça os outros, como estão nos ouvindo aqui hoje, por exemplo, o que é muito positivo, a gente precisa internalizar isso e pôr alguma coisa em prática para extrair nossas próprias conclusões. Não é apenas de ouvir
e É acreditar, lógico. né, Aham. que alguém vai É, chegar a lugar nenhum, né? E, é. infelizmente, essa atitude, assim, essa percepção é que precisa despertar, que, olha, eu preciso ouvir aquelas mensagens daquelas pessoas que eu acho que podem colaborar, que estão realmente passando algo positivo, mas eu tenho que ir lá e pôr aquilo em prática, experimentar por Praticar, mim mesmo, né? exatamente, exatamente, né? É aquela história. É, saber e não fazer não é saber, não adianta, né? Então, aí tem essa questão toda, né? Dessa nova compreensão da realidade, né? Da espiritualidade, né? Uma coisa também que vai fazer muita diferença e vai facilitar muito também a divulgação dessas ideias, né? E a física quântica, também, como você colocou, vai trazer, obviamente, né, essa questão das infinitas possibilidades, né, que nós falamos muito, que o princípio da incerteza de Heisenberg, né, ele traz essa abertura, né, de que as coisas não estão definidas. E aí isso é uma ótima notícia, na verdade, porque Deus me livre do determinismo de Newton, né? Algum grande pensador aí falou isso, não me lembro agora exatamente quem foi, mas é uma coisa que não só sobra para gente o papel de vítima, né? Que é algo extremamente oposto à expansão de consciência. Então, Esses papéis negativos que alguns deles fazem, como você citou aí a questão do Newton aí, porque tem muitos aspectos positivos para a prática do dia a dia, inclusive lançamento de foguetes, sim, né, para velocidades de carros, de acidentes, né, tem muito a ver ainda, né, mas a visão do cara, da forma como era cartesiana e materialista, ela realmente acaba causando um dano na é, possibilidade do avanço das coisas, porque fica tudo muito arraigado como se é, fosse lei pétrea. Mas eu, assim, a gente nunca sabe quem foi que causou o maior dano. Eu tenho a impressão, assim, às vezes que o Descartes causou um dano gigante também com aquela frase dele, né, que parecia uma coisa nossa. Penso, logo existo, né? Mas assim, acho que o Eckhart Tolle fala que quando ele falou isso, ele tinha descoberto o ego e não ele, né? Porque quem pensa, que vive do que pensa, é o ego, né? é o Então ele ego, não descobriu a si mesmo, ele descobriu aquele personagem que ele achava que era. E ficou é, todo satisfeito com isso e divulgou isso, e aquilo ganhou uma força gigante. E assim, não tem sentido, né? Porque assim, você mas pensar aí primeiro não é. você vê, né? É todo um contexto, né? Histórico e cultural, porque eu já vi um autor que disse que essa mesma frase em latim ela poderia ter sido traduzida como sou consciente, logo existo. Mas isso não fazia sentido, né? Ninguém nunca tinha, sei lá, era mais como o Descartes também trazia muita questão da dúvida, né? Da importância da dúvida, associaram a questão do pensamento. Mas também aquela coisa, né? Para aquela época, isso pode ter sido Então, extremamente valioso. Só que já se passaram aí séculos, né? E a questão é que hoje, no século XXI, nós precisamos de um outro paradigma para dar então, conta do momento que nós estamos vivendo, né? mas é justamente disso que eu estava falando, né? Quer dizer, independente de que aquilo a gente possa olhar e tentar fazer uma interpretação melhor, ela aparentemente, diretamente conduz o cidadão comum do jeito que ficou É. e as pessoas em geral, e acabou porque que chamamos de pensamento cartesiano. O cartesiano vem de quem? Vem do Descartes, né? E Uhum. claro que ele era um matemático também, tem as coordenadas cartesianas e tudo mais, mas ele acabou colocando junto, no conjunto, um padrão que ficou extremamente materialista e que atendeu às necessidades de quem queria vender daquele jeito e foi abraçado e hoje está encarnado nas pessoas, né? As pessoas, uma das maiores dificuldades das pessoas, e olha, isso aqui é importantíssimo, gente, ouça isso aqui, das pessoas em se iluminar, em se expandir, em fazer avanços na busca de autoconhecimento, é você ficar identificado
com o personagem e nem sequer imaginar, considerar a possibilidade ou tentar descobrir aquilo que você realmente é. Porque É, você não é nem um ser humano, né? Você é, está vivenciando a experiência de ser humano. É uma experiência temporária, é um pacote de experiência, como o Tom chama, porque porque é o avatar disponível para você se manifestar nessa realidade que parece física, mas no fundo é informação, né? uhum, E as pessoas estão extremamente identificadas, né? E ele estava com os pensamentos. Então, assim, a maior dificuldade para mim, que sempre fui racional, foi conseguir colocar os pensamentos de lado. Foi descobrir que eu não era isso, conseguir colocar de lado, e o primeiro desespero que me deu quando eu vi que realmente parecia que não era, comecei a experimentar e perceber, né, por mim mesmo, é que eu comecei a ficar assim, pô, mas o que sobrou? O que eu sou? Porque se eu, né, eu não sou os pensamentos, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo, você vai limpando, aí você fala, pô, mas o que que sobrou? Será que eu sou um NPC? Você sabe o que que é um NPC? É um non-player character. É aquele. Quando você tem um jogo em rede, você entra com várias pessoas de vários lugares do mundo e todos jogam junto. Mas lá dentro, como nem sempre tem gente suficiente para jogar, tem uns personagens que é o computador que pilota só para dar ah, número ali, tá? aham, E que, na verdade, não tem existência real, porque não tem piloto, não tem consciência piloto. Ele é o computador pilotando para você poder uhum, interagir com alguém enquanto não aparece gente suficiente. Então, é um non-player character. Então, é um personagem que não é jogador, não é pilotado. É um personagem automático do computador. E eu, conhecendo, né, essa ideia, né, eu chegou um momento que eu falei, nossa, eu acho que eu sou, eu não consigo, eu não descubro o que eu sou, eu acho que eu não sou nada. pois é, isso aí é super importante. Realmente, eu acho que é o ponto mais importante dessa live. Por isso que é crucial quando nós pensamos nas infinitas possibilidades, porque aí já quebra essa ideia de um eu só. Eu sou, né? Eu sou real, eu tenho uma existência intrínseca, né? E aí quando vem a física quântica, né, e fala, não, você é uma possibilidade dentre várias possibilidades, né? Daí você já vai vendo que a coisa é muito mais ampla, né, do que a gente imagina. E Eu não sei se você viu, essa linguagem do Tom, né, que ele coloca do avatar e da fonte, é muito boa. Eu acho que fica muito claro, né? Fica muito claro, muito fácil da gente entender, né? Que nós somos o avatar, mas a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira realidade é a fonte, é a consciência. Então, o curioso é que e isso é o quê? Isso é espiritualidade pura, isso é caminho espiritual puro, porque o caminho espiritual é aquele que vai nos liberar dessa visão estreita do ego, do avatar. Se não for isso, não é caminho espiritual. agora é curioso, né? Você vê as voltas que o mundo dá, para dizer de alguma forma, porque o Tom está escolhendo termos isentos, né, para descrever as coisas, para que não ficam com. Porque assim, a gente já tem uma tendência natural, a gente carrega um monte de crenças na cabeça, participou de, às vezes, mais de uma religião diferente, ou de culturas diferentes, e carrega um monte de crenças na cabeça. E dependendo das palavras que a gente usa, já vem coisas na sua cabeça, você já meio que Exatamente. associa com uma determinada imagem, né? Exatamente. Por exemplo, tem uma Exatamente. palavra aí que você associa com aquele velhinho de barba branca, anotando seus pecados para te recompensar ou te É, punir no final. Então, assim, as pessoas perguntam por que que eu não uso. Não, fique à vontade. Quem quiser usar, não tem problema nenhum. é, Desde que eu recomendo, não associe com essa imagem, porque você tem é. aquela imagem de uma personificação de algo que é uma fonte de tudo, e você põe no formato padrão, que é aquele para assustar as pessoas com os Exatamente. caminhos, né? A Então, não é palavra legal isso aí, é né? sempre contaminada, né? Por isso que os grandes insights, eles não vão vir da linguagem falada, né? Porque a linguagem É, falada ela é limitada. Na verdade, o que a gente está tratando aqui é muito mais amplo. A gente não vai conseguir colocar isso dentro das palavras, né? São coisas que a gente tem que praticar na nossa vida, experienciar e ter os nossos próprios insights, né?
E aí, como nosso tempo já está acabando aqui, eu vou falar Não, rapidinho, brincadeira, né? vou falar rapidinho aqui a Quando minha é, quando é o parte segundo agora, né? tempo? Quando é o segundo tempo? Pois é, de como viver a melhor realidade, né? Que você já deu o seu recado aí resumido, eu vou dar o meu aqui bem resumido também. Mas, obviamente, é na mesma direção, né? Que são as escolhas, com certeza. Não tem como, né, nós termos opiniões diferentes em relação a isso. Então, outro dia até, isso é uma pergunta que já saiu até nos comentários, né, de posts, né? Uma vez uma pessoa perguntou isso. Ah, mas como que eu faço para viver, então, a melhor realidade, né? A minha melhor versão? E aí eu até respondi para ela, lá no próprio comentário, fazendo escolhas conscientes. Esse aqui é o, né? Que não é fácil, porque é isso aí que você falou. Enquanto nós estamos identificados com o avatar, né, acreditando que nós somos uma microconsciência separada do todo, e não percebemos Um que, na verdade, todos acidente nós... da matéria. Exatamente, né? Então, aí nós acabamos por fazer escolhas erradas, né? Escolhas no piloto automático, dentro do condicionamento, porque, veja bem, nós, é muito engraçado a nossa visão. Eu vou até contar uma história aqui bem rapidinha, que foi muito interessante, mas ilustra, assim, é uma história verídica, né? De uma sobrinha do meu namorado, antes de eu me casar, quando a gente ainda namorava, né? Ele tinha uma sobrinha pequenininha e eu cheguei na casa da mãe dele e ela estava lá fazendo deverzinho de matemática dela. Ela devia estar no primeiro, segundo ano, aquele deverzinho, 1 mais 1 igual a 2, aquela coisa assim, né? E aí a mãe dele falou: olha, aproveita, porque a tia Eliane é professora de matemática, ela pode te ajudar no seu dever quando você quiser. Aí ela virou assim, espantada, falou assim: nossa, ela é professora de matemática? Então até o meu dever ela deve saber mesmo. E ela ficou assim, espantada de ter uma pessoa que já sabia o que ela estava estudando. Então, você veja como o nosso avatar, né, o nosso ego, a nossa identidade, ele, né, limita totalmente a nossa visão, né? O nosso mundinho, a nossa bolha de realidade é tão estreita, né, que a gente não acredita, assim, a gente não tem noção do conhecimento, da sabedoria que tem por aí, né? Então, como que a gente vai fazer uma escolha consciente, uma escolha ampla dentro desse nível de consciência estreita? Não tem como, né? Não tem como. Você tem que minimamente tomar algumas providências ao longo do tempo e insistir nelas, porque de cara as pessoas desistem rapidamente, né? Porque uma É. delas é você começar a espaçar os seus pensamentos, esvaziar a mente com mais Isso. frequência, que na verdade é uma atividade meditativa, né? Porque os pensamentos são a maior, assim, eles criam um ruído na sua frente que você não enxerga mais nada. E você fica nessa aí, vai ficar o resto da vida, e vai vir outra e vai fazer igual, né? Essa questão do pensamento é importante você. Outra coisa aproveitando essa mesma onda, você estar presente, estar em observação de si mesmo, sem se recriminar, não é para se castigar. Não, pelo amor de Deus, para falar de castigo, tem um monte de gente aí, fica à vontade para procurar. Eu nunca vou falar de castigo, o Tom nunca vai falar de castigo, e eu duvido É. que a Liliane vá falar de castigo, porque assim, é a Não maior vou besteira, é falar uma também. realidade experiencial, de aprendizado, de crescimento. Então, essa questão de estar presente, estar se observando, estar sendo paciente com você mesmo, você observa, você observa, você observa, e você começa a chegar à conclusão que certas coisas que você está observando não é bem o que você queria que estivesse acontecendo, mas você É. está começando a entender o mecanismo, tentando ir atrás, ver que crenças estão te sabotando, atrapalhando, qual é o medo por baixo da crença, e começa aos poucos a trabalhar, uma hora aquilo vai se dissolvendo, mas assim, esta questão de você
tirar o ruído dos pensamentos, ter mais domínio sobre a sua mente, estar em presença, estar em observação, isso aí é um passo importante de você tentar, porque são passos iniciais extremamente úteis. Se você É, já está andando neles, continue melhorando eles, mas se não está, começa. Não tem lugar melhor e hora do é. que essa. Mas aí é o problema do paradigma, né? Por isso que eu coloquei como tema central do meu trabalho a mudança de paradigma. Porque a mente, ela fica relegada, ela fica de lado, porque a gente ainda vive num paradigma que acredita que o mundo é matéria. Então, a gente acha que vai resolver as coisas mexendo na matéria, criando tecnologia, como se a tecnologia por si só fosse resolver as coisas, né? Quando, na verdade, o que define é a mente que está por trás da tecnologia que vai ser usada, né? Como que vai ser usada aquela tecnologia? Para o bem ou para o mal? Então, mas isso ainda fica de lado. Quando nós começarmos a compreender que, na verdade, a consciência é a fonte, né? Como o Tom incansavelmente fala, né? E não a matéria, aí sim nós vamos virar o nosso interesse para a direção certa, né? Para o sentido certo, que é o interno, né? De conhecer a nossa mente. Porque veja só que ilusão que a gente vive, né? No fim das contas, é a nossa mente que está criando todas as experiências, mas para a mente mesmo a gente não olha em momento nenhum, né? Isso aí que você falou de parar, observar propriamente, não se deixar arrastar pelos pensamentos, deveria ser a prioridade, né? A prioridade. Se queremos sair do buraco em que estamos, é a prioridade. Se quiser continuar no buraco, a escolha é de cada um, não é verdade? A gente não está aqui para impor Não, nada, mas sair do assim, buraco a todo gente está mundo quer. falando pela experiência nossa que assim é bem legal, é bem útil. Mas se você não experimentar, não vai ficar sabendo nunca. E se experimentar, não tem nada a perder, porque não estamos Exatamente. recomendando nenhuma loucura. Exatamente, porque, como já dizia o Einstein, né? Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Então, Acho vamos fazer uma que esse coisa cara diferente. sabia um pouco, viu? Ele meditava, né? Ele falava que ele pensava e não resolvia o problema. Aí, Isso. Aí silenciosamente quando ele silenciava, vinha um insight tinham as e ele ideias. resolvia, né? Então você veja. Mas É é porque isso, não é assim. Mário. Veja, você está tentando criar algo novo, o Einstein é típico, ele está tentando criar algo novo. Daquilo que, misturando aquilo que você já sabe, não vai fazer algo novo, Não vai vai. fazer um Frankenstein. O algo novo vai vir, né, de uma inspiração. E essa inspiração precisa encontrar um silêncio para se multiplicar ali, para poder ser percebida. Exatamente. E ele teve um desapego, né, com o avatar dele, porque ele não se preocupava de ser bom aluno, ele não se preocupava de ser elogiado, ele não se preocupava de tirar notas boas. Ele queria chegar nessa sabedoria, nesse conhecimento do todo, né? Ele não estava preocupado com isso. E acabou que, por ironia, né, do destino, os paradoxos, né, ele acabou virando o físico mais famoso e conhecido de todos os tempos. Né? Físico mais famoso do universo. Do universo, exatamente. E ele nunca se preocupou com isso, na verdade, quando, né, a gente vê a história dele. Então é Não, assim, não, né? ele tinha assim, você vê, ele se vestia de qualquer jeito, não se penteava, ele estava pouco preocupado com isso, ele estava preocupado com as coisas dele, Exatamente. com as Exatamente. ideias. A última coisa que ele se preocupava era com a aparência, né? Com Então, as coisas isso do dia a dia. que ainda é interessante, né, do avatar, porque quando nós estamos identificados com o avatar, com a identidade, a gente fica buscando as coisas que vão fazer bem para o avatar, né? E é justamente o contrário, quando a gente larga isso, né, e vai buscar o que é o todo, o bem do todo, aí é que o avatar acaba tendo também as coisas
que em geral são buscadas, né? Então, Quando você está bem com você mesmo, quando você está em conexão com você mesmo, é aquela hora que você tem poder e que você sabe o que você realmente quer. Porque enquanto você está pensando que é o avatar, você está correndo atrás de coisas, pensando que é o personagem, né? Você está correndo atrás de coisas que não fazem o menor sentido. Você pode até conseguir ou não, e nunca vai te trazer a felicidade, infelizmente, porque não é lá. Você, depois que sabe o que você quer e quem você é, você encontra a sua felicidade e se ajeita na vida, inclusive tem força para conseguir qualquer coisa, mas você vai querer aquelas coisas que realmente te interessam, e não ao personagem que está iludido com a realidade daquilo que está sendo enfiado na cabeça dele. é isso aí, gente. Olha, falta Beleza. 3 minutos para acabar aqui a nossa live. Então, agradeço todo mundo que participou. Muito obrigada pela presença de vocês. Né? Depois comentem, clica aí no aviãozinho, manda essa live para 10 amigos aleatoriamente. Né? Deixe Vamos espalhar perguntas, deixe sugestões para outros temas. isso é muito bacana. Exatamente. Depois escrevam aí nos comentários, encaminhem no direct para os amigos. E vamos, né, vamos juntos aumentar aí essa energia, né, dessa expansão de consciência. Você me lembrou aquela frase do teatro quando eles estão finalizando a peça. Se gostaram, recomende para os amigos. Se não gostaram, recomende para os inimigos. É isso aí. É isso mesmo. Isso mesmo, gente. Mas bola para frente, né? Vamos É isso aí. seguir. Muito bom, obrigado, gente. Eliane. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Fico à disposição. O meu canal está aí. Vocês podem seguir. Tem muitas postagens, tem vídeos. Eu respondo a muitas perguntas. É um prazer estar interagindo com vocês. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Obrigado, Eliane. Obrigada, Mário. Eu que agradeço a tua presença, tá bom? Gratidão, até os próximos bate-papos. Beijo, Mário. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Beijo a todos. Consciências.